Há 2000 anos, Sêneca nos deu um aviso: fuja da multidão. Ele disse: eu nunca retorno de uma multidão com o mesmo caráter que eu tinha quando entrei. Volto para casa mais ganancioso, mais ambicioso, mais cruel, porque estive entre os seres humanos. Naquela época, a multidão era o barulho ensurdecedor do Coliseu. Eram os fóruns romanos repletos de fofocas e política. Hoje, a multidão é o seu bolso. Ela mora no seu quarto. Ela dorme ao lado da sua cama. Você tem 1000 amigos, 500 conexões. Você está em 5 grupos de chat. Mas você se sente, fundamentalmente, sozinho. Vivemos o grande paradoxo do século XXI. Nunca estivemos tão conectados e nunca estivemos tão isolados. Não é apenas um sentimento. É uma febre fria que se espalha pelo globo. Estamos morrendo de uma doença que nós mesmos criamos. A epidemia da solidão conectada. Hoje, não vamos falar sobre 5 dicas para fazer amigos. Isso é superficial. Isso é ruído. Hoje, vamos descer à arquitetura invisível dessa prisão. Vamos usar a sabedoria de um filósofo que entendeu a alma humana melhor do que qualquer algoritmo. O tema é Conectados na Multidão. Por que Sêneca explica a epidemia da solidão? Os dados não são estatísticas, são a autópsia da nossa conexão. A Organização Mundial da Saúde, em 2025, oficializou o que já sentíamos. A solidão é uma ameaça global urgente à saúde. O impacto no corpo é o mesmo de fumar 15 cigarros por dia. 15. Ela aumenta o risco de demência, aumenta o risco de derrame e doenças cardíacas em 30%. É um veneno lento, invisível. Mas o epicentro do desastre são os mais jovens. A geração Z, a primeira geração a nascer dentro da multidão digital. Eles são os nativos da conexão. E segundo pesquisas de Harvard e da Cigna, eles são a geração mais solitária, mais ansiosa e mais deprimida da história registrada. Como? Como isso é possível? Eles são mestres da comunicação digital. Eles vivem em feeds, grupos e chats. A resposta é simples e terrível. Eles vivem na multidão. Eles confundiram, como todos nós, a interferência com a conexão. Pense em como você se sentiu na última hora que passou rolando o feed. Você se sentiu mais calmo? Mais forte? Mais conectado à humanidade? Ou você se sentiu mais ansioso, mais irritado e mais esgotado? Seja honesto consigo mesmo. Comente abaixo. Qual é a sensação dominante que a multidão digital deixa em você? Para entender o nosso presente, devemos olhar para o passado de Sêneca. Quando ele diz, fuja da multidão, ele não está sendo um eremita ou um antissocial. Ele está sendo um médico da alma. Sêneca foi um dos homens mais ricos e poderosos de Roma. Ele conhecia a multidão e ele a temia. Em sua famosa Carta 7, ele descreve a Lucílio como foi parar, por acaso, em um espetáculo do meio-dia no Coliseu. Ele esperava jogos leves, talvez alguma diversão. O que ele encontrou foi o inferno. Ele escreve, é pura matança. Os homens são jogados aos leões e aos ursos, mas o público prefere o combate entre os próprios homens. Ele descreve o rugido da multidão. Mata-o, fere-o, queima-o. Por que ele corre para a espada com tanto medo? Por que ele não morre com mais vontade? O que Sêneca percebeu não foi a crueldade dos gladiadores, foi a crueldade do público. Ele percebeu que a multidão não é apenas um grupo de pessoas. A multidão é uma entidade. É um organismo que opera em um nível muito mais baixo que o indivíduo. A multidão não pensa, ela sente. A multidão não raciocina, ela reage. Na multidão, a sua ratio, a sua razão, o seu centro de comando estoico é sequestrada. Sêneca diz, o contato com a massa é fatal. Há sempre o perigo de que ela nos transmita seus vícios. Quanto maior a multidão,
maior o perigo. Por quê? Porque a multidão opera pelo contágio emocional. Você entra como um indivíduo e sai como um eco. Ele conclui: eu volto para casa mais ganancioso, porque vi a riqueza exibida. Volto mais ambicioso, porque ouvi a busca por aplausos. Volto mais cruel, porque estive entre os seres humanos. Ele viu, há 2000 anos, que a multidão é um mecanismo que amplifica nossos piores instintos. Ela nos dá permissão para sermos cruéis, desde que todos os outros também sejam. Agora, olhe para o seu telefone. A multidão romana terminava ao pôr do sol. A sua, você leva para a cama. A multidão romana era limitada pela arquitetura. A sua é infinita. Na multidão romana, você era anônimo. Na sua, você é o produto. A multidão digital é a invenção mais perigosa da história humana, porque é o Coliseu de Sêneca, aperfeiçoado. É a multidão em sua forma mais pura, destilada em algoritmo. Ela opera pelos mesmos 3 mecanismos de contágio que Sêneca identificou. Primeiro, o vício da comparação, ganância e ambição. Sêneca voltou mais ganancioso e ambicioso, porque viu a exibição da riqueza e ouviu a busca por aplausos. O seu feed é uma exibição ininterrupta das vitórias editadas de todos que você conhece e de milhões que você não conhece. Você não vê a luta, você só vê o resultado. Você não vê a dívida, você só vê a viagem. E como Sêneca, você retorna dessa exposição diminuído, sentindo-se menor, mais pobre, mais invejoso. Você começa a desejar coisas que não sabia que queria. Você começa a sentir que sua vida normal é um fracasso. Isso não é conexão. Isso é autoflagelação. Segundo, a erosão da empatia, a crueldade. Sêneca ouviu a multidão gritar: mata-o, fere-o. Abra qualquer sessão de comentários de uma notícia polêmica. O que você vê? A mesma sede de sangue, apenas digitalizada. O anonimato, ou mesmo o semi-anonimato, nos dá a mesma permissão que a multidão romana dava. A permissão para sermos cruéis, para desumanizar o outro lado. Nós não estamos debatendo. Estamos buscando a morte digital do outro. O cancelamento, a humilhação, o dunk. A multidão digital nos treina para ver os outros não como seres humanos complexos, mas como avatares a serem derrotados ou como obstáculos à nossa visão de mundo. Terceiro, a morte do pensamento, a imitação. O maior perigo da multidão, para os estoicos, era a perda da ratio, a perda da sua mente racional. A multidão digital é uma máquina de imitação. São as trends, os challenges, as opiniões do dia que todos devem repetir. O algoritmo não recompensa o pensamento original. Ele recompensa a conformidade. Ele recompensa você por repetir o que já é popular. Você entra na multidão digital e sua mente é sequestrada. Você para de pensar por si mesmo e começa a pensar como a multidão. Você adota opiniões que não examinou. Você sente raiva por coisas que não o afetam. Você se torna um eco. Desses 3 venenos, a comparação, a crueldade ou a imitação, qual deles você sente com mais força no seu dia a dia? Qual deles você acha que mais contribui para a sensação de vazio? Reflita sobre isso. Comente qual desses 3 venenos é o mais perigoso em sua opinião. E no final do dia, depois de horas banhado nessa multidão, o que resta? O vazio, a solidão. Porque nada daquilo foi real. A comparação foi baseada em mentiras. A crueldade não trouxe justiça. A imitação não trouxe pertencimento. Foi apenas ruído, interferência. E aqui está a tragédia moderna. Tentamos curar a solidão com o próprio veneno que a causa. Não. Sentimos-nos sozinhos, então postamos mais, mergulhamos mais fundo na multidão, buscamos mais validação, esperando que o próximo like, o próximo seguidor preencha o vazio. Mas isso é como tentar curar uma infecção com água suja.
Cada vez que buscamos validação externa, estamos enfraquecendo nossa estrutura interna. Estamos entregando a chave da nossa paz de espírito para um algoritmo anônimo. O vazio que você sente não é a ausência de pessoas, é a ausência de si mesmo. Você se abandonou para se encaixar em uma multidão que, ironicamente, é composta por milhões de outros indivíduos que também se abandonaram. Então, qual é o antídoto estoico? É simplesmente desligar o telefone. Isso é superficial. O estoicismo não é sobre fugir do mundo, é sobre como viver dentro dele sem ser corrompido. O antídoto é duplo. O primeiro antídoto é a autarqueia, a autossuficiência psicológica. Sêneca novamente nos dá a chave. Em outra carta ele escreve: "Perguntas-me em que progredi hoje. Comecei a ser amigo de mim mesmo. Aqui está a cura. A multidão digital nos torna solitários, porque nos ensina a sermos péssimos amigos de nós mesmos. Ela nos ensina a nos odiar por não sermos perfeitos, a nos comparar. E o mais importante, ela nos ensina a ter medo do silêncio, medo de ficarmos sozinhos com nossos próprios pensamentos. A prática estoica é o oposto. É o ato deliberado de sentar-se consigo mesmo. É o que Marco Aurélio fazia todas as manhãs e noites. Seu diário não era para ser publicado. Era um diálogo consigo mesmo. Era ele sendo seu próprio amigo, seu próprio conselheiro, seu próprio treinador. Você deve construir uma cidadela interior. Um lugar dentro da sua mente, guardado pela razão, que a multidão não pode invadir. Você faz isso praticando o silêncio, lendo livros que te desafiam, em vez de feeds que te viciam, escrevendo seus pensamentos, questionando suas próprias emoções. Essa ansiedade é minha? Ou eu a peguei da multidão hoje? Quando você se torna um bom amigo de si mesmo, você pode até estar fisicamente sozinho, mas você nunca mais se sentirá solitário. Você estará em boa companhia. O segundo antídoto é a oikeiosis, a verdadeira conexão. Mas o estoicismo não é egoísmo. A cidadela interior não é uma prisão para onde você foge, é uma fortaleza de onde você age. Aqui entra o segundo conceito, oikeiosis, a afinidade. O entendimento estoico de que todos nós fazemos parte de um todo maior. Como Marco Aurélio disse, o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. A multidão digital é uma paródia da oikeiosis. Ela finge ser conexão, mas é apenas interferência. A verdadeira conexão estoica é baseada na virtude. É difícil, exige paciência, exige coragem, exige justiça, exige empatia real, não um emoji. Sêneca não odiava as pessoas, ele odiava o contágio da multidão. Ele valorizava a amizade verdadeira acima de quase tudo. Ele escreveu: aquele que é amigo de si mesmo é, consequentemente, amigo de todos os homens. A cura para a epidemia da solidão é uma troca. É a troca estoica. Trocar 1000 conexões superficiais na multidão por 2 ou 3 amizades verdadeiras, forjadas na virtude, na confiança e na presença real. É desligar o ruído da comparação para poder ouvir a necessidade de um amigo. É parar de buscar aplausos para poder oferecer ajuda. A multidão digital nunca irá embora. O aviso de Sêneca é eterno. Você tem uma escolha. Não é uma escolha fácil e deve ser feita todos os dias. Você pode escolher ser um fantasma na máquina, um eco ansioso no feed, perpetuamente conectado e perpetuamente sozinho. Ou você pode escolher o caminho estoico, o caminho difícil, o caminho de construir a si mesmo no silêncio e o caminho de se conectar com os outros na realidade. Saia da multidão e, pela primeira vez, encontre a si mesmo. E então, e só então, encontre os outros. A jornada estoica é diária. Se esta reflexão sobre a multidão e a solidão ressoou com você, inscreva-se no Diário Estoico Brasil para continuar a construir sua cidadela.
E comente, qual é o primeiro passo que você dará hoje para ser amigo de si mesmo? Nos vemos no próximo vídeo.